la va Juventude, no antricademo il sangue, tagliamo il corle del Juventude perché se muore Cassi. Tudo ajudou, né? Então, foi isso. Foram 6 meses de trabalho e aqui eu vou abrir uma coisa que, assim, não era... Só quem conviveu ali que sabia. Logo que eu cheguei no Juventude, em janeiro, na primeira semana de treinamento, eu quebrei o nariz, treinando. Treinando saída de gol, inclusive. Nossa. Eu quebrei o nariz, meu nariz foi destruído. Só que, assim, no dia, não acusou a fratura. Só foi 3 dias depois, eu não conseguia respirar, fui de novo no médico, e aí sim, disse assim, seu nariz está fraturado. Aí o médico falou assim, Emerson, operar agora, ou operar daqui a 1 mês, 2 meses, coisa é indiferente, porque tinha que ser feito o procedimento na hora, no dia. Como não foi feito, a coisa, você tem essa opção, escolhe. E os jogos já iam começar, em alguns dias iam começar. Se eu opto por fazer a cirurgia no nariz, em janeiro, eu ia começar o ano me recuperando, um outro goleiro ia assumir a titularidade, talvez eu nunca voltasse para o time. Se o outro goleiro começasse bem, o ano ficaria. Eu optei por não fazer a cirurgia, continuar treinando, iniciar o ano como titular do Juventude e só operar no meio do ano, que eu sabia que ia ter um mês e meio entre o Gauchão e o Campeonato Brasileiro. Eu disse, não, em junho eu opero, em julho eu opero. Eu joguei a Copa do Brasil todinha com o nariz completamente fraturado. Eu não conseguia, Bruno, respirar. Eu vivia com o remédio para desentupir, né? De 2 em 2 horas eu tinha, até dormindo eu tinha que fazer isso, porque eu não respirava. E eu joguei toda a Copa do Brasil, inclusive o jogo no Maracanã, dessa forma. Se você observar alguns jogos, eu jogava até com um dilatador nasal, que não adiantava muita coisa, porque estava fraturado o nariz. Eu joguei os 6 meses com o nariz fraturado. Eu preferi começar o ano jogando, né? O meu foco era tão grande para recuperar meu espaço, meu prestígio lá no Sul, né? Que eu passei por cima disso e só fui operar depois da final da Copa do Brasil. 3 dias depois daquele jogo no Maracanã, eu estava fazendo a cirurgia para poder depois jogar o Campeonato Brasileiro. Então, eu joguei o tempo todo com essa limitação ainda de respiração, né, que eu acho que ainda acaba se tornando mais valorizada tudo que eu fiz, né, na competição, né? Uma mistura de determinação com foco e um pouco de, vamos colocar loucura. Assim. Loucura, porque não sei se, acho que a maioria dos atletas não optaria, mas eu estava, foi o que eu falei, eu estava tão determinado, né, e via a oportunidade do Juventude de jogar. E você ama o futebol, quem ama o futebol sabe exatamente o que é a paixão, né, de estar lá dentro. São poucos que conseguem chegar no nível que talvez você tenha chegado, né? E Bruno, goleiro é o seguinte, o goleiro entra, começa a jogar bem, para o outro entrar é muito difícil, né? É muito difícil. Então, a gente não pode dar oportunidade para o outro jogar. Né? Não foi só isso, né?
não foi só isso, mas eu corri o risco. Se eu paro um mês para fazer cirurgia no nariz, entrava outro e, de repente, eu passava o ano todo na reserva. É até uma coisa meio egoísta, né? Porque você tá vendo teu companheiro ali, mas, ao mesmo tempo, você tem que garantir o seu. Sobrevivência, Bruno. É sobrevivência, entendeu? Uhum. Só joga um, é diferente de jogador de linha, é sobrevivência, né? Eu sei. Então, foi tudo isso junto, entendeu? Tudo isso junto, e eu disse, não, vamos embora, é a mesma coisa operar agora ou operar em julho, então vamos operar em julho, eu sigo treinando, né? E foi isso. E, Emerson, agora eu vou falar uma coisa que é família, questão da família. Como é que foi o sentimento após o jogo, você com seu pai, que é o seu Gilcir, estou correto? Isso. E a sua mãe, a dona Cirlei, junto com seus amigos, junto com seus companheiros. Você consegue definir esse sentimento de conquista em apenas uma frase? Acho que o orgulho que eles tiveram, né, do filho, né, das conquistas do filho, né, foi para eles um motivo de orgulho muito grande acompanhar de perto, né, porque eles subiam até de Porto Alegre às vezes para assistir os jogos em Caxias, né, e acompanhar essa conquista do filho, né, foi motivo de orgulho para eles. Inclusive, conversando também um pouco mais com você, né? A prioridade após o título para você era voltar ao Grêmio, né? A gente conversou um pouco, e eu também apurei isso. Você pretendia voltar para o Grêmio, né? Após o título do Juventude, junto ao Juventude, e você recebeu 6 propostas, não foi? Entre elas a do próprio Juventude, poderia ter voltado ao Grêmio, o Bahia, o Vitória e o Fluminense, que na época era comandado pelo Parreira, né? E o Curitiba também. Isso, aí você optou pelo Bahia por questões de circunstância, questões de negociação, né? Você acha que, por exemplo, houve também uma questão de que você talvez pudesse ter ido à seleção, na época a Copa das Confederações, em 99, em que o Brasil até acabou perdendo para o México de 4-3, né? Acho que o Luxemburgo era o treinador. E parece que foi confidenciado, você me falou, foi confidenciado a você, que você estaria numa lista para poder ser convocado. Você acha que teria tido condições de ter ido à Copa das Confederações, depois de tudo que conquistou, depois de tudo que você viu, depois de tudo que foi falado para você? Eu posso citar assim, contando. Eu tive na minha carreira 3 vezes próximos da seleção brasileira principal, né? Uma foi bem no início, quando eu era ainda com 21 anos no Grêmio, eu já estava sendo observado, e aí veio a fratura na perna, né? E 2 anos no departamento médico, isso deu uma quebrada legal, né? na minha carreira. Depois no Juventude, principalmente após essa Copa do Brasil que eu fiz, né? As atuações. E depois, em 2001, no Bahia, que eu fui bola de prata, fui melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2001, isso competindo com todas as feras, estavam tudo aqui, Dida no Corinthians, Júlio César no Flamengo, Rogério no São Paulo, Marcos no Palmeiras, enfim, todas as feras aqui, eu acabei sendo bola de prata, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então, por 3 vezes eu tive próximo à seleção brasileira. Acredito que se eu não tivesse em clubes de menor porte, no Juventude em 99 e Bahia 2001, as atuações que eu fiz por essas equipes, se eu tivesse em clubes do eixo Rio-São Paulo, eu teria sido convocado com certeza, porque foram atuações muito destacadas, né? Como a gente aqui, por exemplo, na Bahia, perde muito em visibilidade e até influência junto à CBF para ter jogador convocado e tudo isso, acabou não acontecendo, né? Mas naquela Copa do Brasil,
ao final da Copa do Brasil, teve a Copa das Confederações e eu não fui chamado, mas a comissão técnica da seleção era o Luxemburgo e o treinador de goleiro era o PC Guzmão, que tinha sido meu treinador de goleiro no Flamengo. E eles trabalhavam no Corinthians na época. Raro até isso, né? Uma comissão aqui no Brasil, né? Trabalhar no clube e na seleção ao mesmo tempo. Na época estava acontecendo. E quando o Corinthians foi jogar lá em Caxias, no Brasileiro, o PC Guzmão me confidenciou exatamente, olha, se precisasse chamar um goleiro para a Copa das Confederações, você que seria chamado. Então eu estava assim, foram 2, eu não lembro se foram 2 ou 3 convocados, acho que foram 2. Eu seria o terceiro goleiro, né, da seleção brasileira, ou o primeiro de uma lista, né, para ser chamado. E eu fiquei muito feliz, né, mas acabou não acontecendo, né, ficou só aquela vontadezinha. E falando das propostas, quando acabou o ano de 99, o ano foi tão bom para mim, né, eu tinha 6 possibilidades, 6 propostas para o ano de 2000, né? A primeira que era justamente voltar ao Grêmio, que eu ainda era emprestado, pertencia ao Grêmio, e assim, o Darley naquele ano não tinha feito um bom ano, e a torcida do Grêmio me acompanhou de perto, né? Então a torcida do Grêmio estava pedindo a minha volta. Eu tinha essa possibilidade, que era a minha prioridade, né? Tive convites do Curitiba, do Fluminense, do Bahia, do Vitória, e a possibilidade de permanecer no Juventude para o ano seguinte para disputar Libertadores, né? Então, as coisas foram se encaminhando de uma maneira que eu parei no Bahia, né? O presidente do Grêmio falou que o treinador queria definir, escolher entre eu e o Darley, aí assumiu o Leão. Segundo o presidente, o Leão optou pelo Darley, então o Grêmio foi descartado. O Curitiba, o Grêmio pediu muito caro o empréstimo, aí o Curitiba recuou, aí depois, quando as coisas ficaram mais tranquilas, o Curitiba já tinha contratado um outro goleiro, né? A opção seguinte seria o Fluminense, pela visibilidade, por ser Parreira o treinador, enfim, por tudo que, né, um clube do Rio representa, né? Só que a negociação demorou demais, né? O Vitória eu tinha descartado logo de início porque tinha sido a pior proposta, né? E o Bahia eu deixava um pouco esperando, né? Porque as prioridades eram Grêmio, depois Curitiba, depois Fluminense, porque eram clubes que poderiam oferecer uma visibilidade maior. O Bahia, na época, estava na Série B, mas depois teve a João Avelange, que participou da primeira divisão, né? Junto com o Fluminense. O Fluminense também estava na Série B. E o Juventude, eu acreditava que assim, minha missão lá no Juventude já tinha terminado. Tinha sido um ano, a gente tinha conquistado aquele grande título, e assim, eu queria seguir para outros rumos. Acabou fechando aqui no Bahia, né? Eu não me arrependo, não. Eu amo aqui em Salvador, já gostava. Para mim foi uma oportunidade de trabalho e também, pessoalmente, vir para um lugar que eu já amava. Tanto é que eu continuo morando aqui em Salvador até agora. São 19 anos de Bahia, eu já parei de jogar tem 11 anos, né? Continuo aqui. E aqui eu fiz história, né? Foram 6 anos no Bahia, que você me falou, é assunto para outra entrevista, mas eu sou o goleiro que mais atuou com a camisa do Bahia. A torcida tem um carinho imenso por mim e eu me sinto em casa aqui. Então, tudo que eu conquistei aqui valeu a pena ter vindo para cá. Isso foi vamos dizer assim, foi o ápice, né, do que a Copa do Brasil te proporcionou, o título da Copa do Brasil te proporcionou, né? E queria te perguntar, que mais te marcou dentro e fora do campo, né? Voltando agora um pouco para essa questão da sua história dentro da Copa, né? Porque isso te levou, né? Isso te levou a ter toda essa repercussão. O que te marcou naquela noite, no dia 27 de junho de 99? Primeiro, demorou muito para acreditar em tudo que a gente tinha conseguido fazer, né? E como eu falei, assim, 2 horas antes do jogo, eu disse assim, porra,
daqui a 2 horas eu estou em campo e eu vou ter que enfrentar tudo isso. Depois que acabou o jogo, eu disse assim, nossa, a gente, né, a gente a gente conseguiu, né? A gente enfrentou e a gente conquistou, a gente ganhou, a gente passou todos os medos que tinha, né? Todos os receios, todo o nervosismo, e a gente foi capaz, né? É uma sensação tão boa, tão boa, tão boa, tão boa de dever cumprido, de conquista, é tão boa que só o esporte, eu acho, pode proporcionar às pessoas, né? Quando você consegue uma conquista grande, eu imagino que em outras modalidades também passa por isso, né? Então, você chegar num ponto que poucos chegam, né? Não é todo mundo que vira atleta, jogador de futebol e consegue um título desse porte, consegue atuações desse porte, um destaque desse porte, consegue jogar no Maracanã daquele jeito. Me considerei um privilegiado, né? Um privilegiado. E marcou muito isso. Demorou muito para assimilar, né? Dizer assim, conseguimos. Demorou bastante. E assim, e o fato, estou na história do Juventude pro resto da vida. Vai ser a maior conquista do clube, talvez, porque, como eu falei antes, está cada vez mais difícil clubes de menor porte serem campeões nacionais, principalmente primeira divisão, né, Série A e Copa do Brasil, né, os títulos mais importantes. E eu vou estar na história como o goleiro da maior conquista do clube. Então, assim, nem todo jogador consegue entrar para a história de um clube. Às vezes joga em vários clubes e não entra. E eu entrei. Então, isso é muito emocionante. No Bahia, aqui a mesma coisa, né? Considerado um dos maiores goleiros da história do clube, quase centenária. E, enfim, olhar e dizer assim, valeu a pena todo o esforço, né? Valeu a pena a dedicação, valeu a pena investir nesse sonho, valeu a pena se cuidar, deixar de sair, deixar de se divertir com os amigos, se dedicar, concentrar, enfim, valeu a pena. Aquela sensação, como diz a música, valeu a pena, né? Sou pescador de ilusões, mas nesse caso não foi bem uma ilusão, né? Mas eu acho que você pode acrescentar que você entrou num grupo seleto, porque só os campeões da Copa do Brasil têm esse privilégio. Eu acho que você faz parte da história do futebol brasileiro, né? E, Bruno, só um parênteses, eu sou tricampeão da Copa do Brasil. Sim, eu também. Porque eu fui bicampeão com o Grêmio, 89, a primeira Copa do Brasil. Eu tinha 17 anos de idade, já era o terceiro goleiro do profissional do Grêmio. Então eu tenho a faixa, né? Eu só não joguei, porque o goleiro era o Mazzaropi, na época. E em 94, que o Grêmio foi campeão em cima do Ceará também, eu cheguei a participar das primeiras fases. Era o Derlei também o goleiro, cheguei a participar das primeiras fases, depois eu quebrei a perna pela segunda vez, mas eu tô lá na foto e com a faixa de campeão da Copa do Brasil de 94. Então eu tenho 3 títulos da Copa do Brasil. Assim, o único jogando foi com o Juventude, né? Entendi, mas o que conta mesmo Não diminui nada, né? Não diminui de forma alguma, né, Emerson? E para finalizar, uma curiosidade, você ainda mantém contato com o time, com o resto do time? Vamos fazer mais ou menos 20 anos da conquista. Vocês planejam alguma comemoração? Planejam algum reencontro? Como é que é isso? Vocês mantêm algum contato? Não, o contato está bem pouco, né? Até foi criado há alguns anos atrás um grupo no WhatsApp com os atletas e até alguns da comissão técnica, né? Só que assim não desenvolveu muito.
Eu tenho contato com alguns atletas, o contato também não é pouco, notadamente Mabilha, porque o Mabilha também a gente jogou junto na base do Grêmio, o Mabilha é formado no Grêmio comigo, né? Então a gente jogou juvenil, júnior junto, né? Sub-20, né? E com Piccoli, enfim, com Índio, né? A gente tem um contato assim com alguns atletas esporadicamente, mas o grupo todo nunca mais se reuniu. Eu acho que teve uma comemoração em 2009 dos 10 anos, né, da Copa do Brasil. O Juventude fez um evento comemorativo, só que assim, eu acho que na época o Juventude não passava por uma situação financeira boa e acabou não levando os atletas que estavam fora do Rio Grande do Sul, né? Como eu morava aqui na Bahia, eu acabei não participando e outros atletas que moram fora não foram. E assim, essa comemoração eu acho que devia partir do clube, né? Reunir, relembrar, enfim, isso tudo, né? E poder reunir em Caxias do Sul todo mundo que participou. Como eu falei, é a maior conquista. Foi um período áureo do Juventude. Em 98 tinha sido campeão gaúcho, né? 99 campeão da Copa do Brasil. Então, eu acho que vale a pena relembrar isso, até para dar uma melhorada na autoestima, já que o clube acabou rebaixado para a Série C. Então, eu acho que isso seria legal, né? Lembrar também que, nesse momento mais difícil, que já teve momentos muito bons, né? E até para incentivar esse retorno, né? E é isso. O contato ficou mais esporádico, mas alguns são mais próximos e a gente sempre se fala, mas não é... Até porque aqui na Bahia, só o Índio, que é de Feira de Santana, que é mais próximo, que de vez em quando a gente se encontra, mas o resto tudo está espalhado, né? Mas aí vocês relembram as histórias dentro do ônibus, da concentração? Ah, sim, sim. A gente tinha um grupo muito bom e eu acho que foi um dos fatores, até esqueci de comentar isso, né, Bruno? Um dos fatores que ajudou, que fez o Juventude ser campeão foi a união e a amizade que o grupo tinha. A gente tinha um líder, que era o Flávio, o volante, que jogou no São Paulo, foi campeão mundial pelo São Paulo, e ele já era mais velho, e é um cara super do bem, né? E um líder positivo mesmo, e que também fazia essa intermediação junto à comissão e diretoria de uma forma que sempre protegia nós atletas, né, o time. Então ele conduzia a coisa de uma forma e chegava até a opinar em termos de contratação, porque a gente priorizava muito também o caráter dos atletas, né, para chegar, porque a gente tinha um grupo tão bom, o ambiente era tão bom, o dia a dia era tão bom que a gente não queria que ninguém viesse para estragar isso, né? E isso foi com certeza foi um fator, talvez o mais determinante para o Juventude conquistar a Copa do Brasil. Era um time limitado, tecnicamente, né? A verdade é essa. A gente enfrentou adversários mais fortes, tecnicamente, enfim. Só que a gente era tão unido, a gente se dedicava tanto, o ambiente era tão bom, era prazeroso estar naquele grupo, né? A amizade que a gente tinha era muito, muito forte. E isso a gente conseguia colocar dentro de campo, né? E eu que joguei na minha vida toda, eu já vi grupos com craques, mas o ambiente ser ruim e os resultados não serem bons, porque é necessário ter essa interação, essa amizade. Só a qualidade é ótimo, mas só a qualidade não funciona por si só se um não correr pelo outro. É um esporte coletivo, né? E a gente tinha isso no Juventude. E Emerson, para finalizar mesmo, como eu estava falando, isso vai parecer um pouco clichê, mas que a gente vê cada vez mais jovens precoces começando no futebol, sonhando com uma vaga num time, mesmo que seja de pequeno porte. Que conselhos você daria, você que foi um cara
que estudou, conseguiu se formar, obteve conquistas desse porte. Que conselhos que você daria para esse jovem de hoje que às vezes não tem nem condição de ter uma chuteira, por exemplo, ou então tem que pegar um ônibus ou 3 ônibus diferentes? A realidade da vida, né? A gente sabe da realidade da vida. Que conselho você daria dentro dessa realidade toda, dessas dificuldades todas, já que você foi um exemplo de determinação, como a gente viu? Ó, o futebol mudou muito já, apesar de 11 anos só que eu parei de jogar, né? O futebol mudou muito dentro de campo, fora de campo, os treinamentos, né? Já é uma outra realidade. O futebol virou um grande negócio, né? Só que assim, cada vez mais, até pelos valores que a gente vê o futebol movimentar e salários altos, cada vez mais os garotos querem se tornar jogador de futebol, né? Então você vira o sonho da maioria dos meninos, né? E assim, primeiro, você tem um sonho, você tem que ir atrás, acreditar. Logicamente que você precisa ir, não só o talento é fundamental, mas também precisa ter oportunidade, precisa ter sorte. Então, eu vi muitas vezes jogador com muito talento ou não ter oportunidade, ou quando tem, não ter a sorte e as coisas não andarem. Então, você precisa ter uma conjunção de fatores que ajudam. Você precisa também abrir mão de muitas coisas, né? A gente precisa do nosso corpo, então você às vezes precisa deixar de sair, deixar de beber, deixar dormir cedo, você precisa se cuidar, senão o rendimento cai. O rendimento cai, você não joga bem, se não joga bem, você perde uma oportunidade. Enfim, você precisa ter essa consciência. E você também precisa ter a consciência de saber, assim, a concorrência é muito grande. Você abre para uma avaliação, mesmo de um clube pequeno, uma avaliação, às vezes aparece 300 garotos para passar 5, 10, né? Ou nem isso. Então, a concorrência é muito grande. Você tem que estar muito bem preparado. Você tem que estar muito bem preparado para isso. Então, é se dedicar, né? Saber de todas essas possibilidades, inclusive que o insucesso pode acontecer, né? E procurar alinhar. Eu sei que não é fácil, mas estudar junto. Por quê? Se você não conseguir ser um atleta, você não perdeu anos de estudo que vão lhe direcionar para uma outra profissão. E mesmo que você consiga se tornar um atleta profissional, o estudo lhe ajuda. Por quê? Não é só saber jogar futebol. Você vai ter que dar entrevista, você vai ter que mexer com contratos, você vai ter que lidar com outras pessoas. E é importante você ter esse embasamento, né? Então, o estudo é fundamental para você tendo sucesso ou não dentro da carreira de futebol. Então, é buscar o seu sonho, tem que ter dedicação, não adianta, a coisa não cai no colo, porque você só com talento não funciona, né? Porque tem tantos outros que, se você ficar esperando a oportunidade, passam na sua frente. E tem que ter sorte também, né? E é uma carreira que eu costumo falar assim, a vida de jogador de futebol, principalmente dos clubes grandes, né? Porque os clubes pequenos não é essa maravilha que a gente vê na TV, né? Mas assim, quem tem a oportunidade de jogar em clubes grandes é um mundo completamente diferente da realidade aqui do dia a dia, aqui de fora, né? Não só em relação a valores financeiros, né? Salários, as condições que você tem, as oportunidades que você tem de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de vivenciar situações como eu vivenciei no Maracanã, né? Jogar num Maracanã com 100 mil pessoas. É um mundo tão espetacular, tão bonito, né? Que vale a pena toda essa dedicação. Só que, assim, é saber que só uma pequena parte dos garotos que tentam consegue. E para você conseguir, você precisa ter algo mais, né? Então, fica assim o meu voto no incentivo para buscar isso,
mas assim sempre com muita consciência e sabendo que precisa ter o esforço mesmo. Emerson, queria dizer para você que foi um privilégio contar essa sua história da Copa do Brasil, essa conquista maravilhosa do Juventude em 1999. E queria te agradecer imensamente por compartilhar tudo isso, todas essas histórias. Agradeço em nome dos torcedores e agradeço em nome do futebol. Obrigado, eu também agradeço, porque é sempre bom falar de futebol, falar da minha carreira, falar dessa conquista, né? Relembrar, né? E saber que ainda, depois de 20 anos, ainda essa conquista reverbera bastante e tem muita gente que viu, acompanhou e que a gente foi importante, né, na vida de muitas pessoas, né, que viram, que torceram, né? A gente acabou sendo uma referência para muita gente, né? Que às vezes a gente não tem nem essa noção, né? O quanto é importante para tanta gente que gosta de futebol e torcem pelo time que você atua, né? É sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Desejo sucesso aí no seu trabalho. Nós que agradecemos. La Juventude, no entregaremos el sangue italiano al corner del Juventude porque se muere casi.